Os fundos imobiliários estão no radar de muitos investidores, mas será que 2025 será o ano deles? Em 2019, nós vimos rendimentos de até 36% no IFIX, impulsionados por uma queda na taxa de juros. Agora, com sinais de um novo ciclo de baixa na Selic, você pode estar diante da próxima grande oportunidade? Nós vamos desvendar o que o histórico nos ensina sobre momentos como esse e como você pode posicionar sua carteira para aproveitar ao máximo. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que você deve fazer. Antes de começar, se inscreve aqui no canal ativando o sininho e deixe seu like para não perder nenhuma análise como essa. Então, um novo ano se inicia e a realidade dos fundos imobiliários continua complicada, principalmente por conta da taxa de juros alta, que tem sido um obstáculo constante. Mas o que esperar de 2025? Esse ano finalmente será o momento de virada para os FIIs? Em 2024, apesar de uma pequena recuperação no final, o IFIX, que é o índice que mede a performance dos fundos imobiliários, terminou o ano em queda, acumulando uma desvalorização de cerca de 6%. Então, no ano passado, quem investiu R$1.000 em fundos imobiliários encerrou o ano com aproximadamente R$937. Isso é desanimador para quem busca um retorno imediato. Contudo, se olharmos para um horizonte maior de 10 anos, a história é outra. Os mesmos R$1.000 teriam se transformado em R$2.300. Isso mostra que os FIIs, apesar de oscilarem, apresentam resultados positivos no longo prazo. E essa oscilação só assusta quem está começando agora no mercado. Aliás, isso é o que define a renda variável. Anos de desempenho positivo seguidos de outros anos mais difíceis. Mas no geral, o saldo tende a ser favorável para quem investe com estratégia bem definida. Agora a grande questão é, qual a expectativa para o IFIX em 2025? Muitos estão cautelosos, afinal 2024 foi o terceiro pior ano da história do índice. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, nós temos a alta do dólar. Embora não tenha uma relação direta com os FIIs, o dólar mais forte chamou a atenção de investidores, desviando recursos que poderiam ir para os fundos imobiliários. Isso foi intensificado por um ambiente de incertezas fiscais no Brasil. A falta de aprovação de medidas importantes gerou instabilidade no mercado, afetando tanto os FIIs quanto o mercado de ações de maneira geral. Outro ponto que podemos salientar é a concorrência com a renda fixa. Com a taxa de juros elevada, muitos investidores preferem aplicar em instrumentos mais seguros, como CDBs e Tesouro Direto, que oferecem retornos atraentes com risco muito baixo. Isso tira um pouco do apelo dos fundos imobiliários no curto prazo, mesmo que historicamente eles entreguem resultados superiores em horizontes mais longos. Mas a questão não é apenas sobre rendimento. A insegurança sobre a estabilidade econômica e fiscal do país também influenciou bastante para essa queda. No entanto, é importante lembrar que os fundos imobiliários oferecem vantagem significativa para investidores com visão de longo prazo. Eles permitem acesso a investimentos em imóveis sem a necessidade de comprar propriedades diretamente, oferecendo diversificação, liquidez e distribuição regulares de dividendos. Essas características fazem dos FIIs uma alternativa interessante para quem busca construir um portfólio equilibrado. Agora, olhando para frente, é importante considerar que os fundos imobiliários ainda têm potencial de se recuperar. A chave está em entender o contexto macroeconômico e avaliar quais fundos estão mais preparados para aproveitar um eventual cenário de queda de juros. Fundos que investem em segmentos resilientes, como galpões logísticos e lajes corporativas de alta qualidade, tendem a se destacar. Além disso, o comportamento dos investidores deve ser analisado. Quando a taxa de juros começa a cair, algo que muitos especialistas esperam para o segundo semestre de 2025, os FIIs podem voltar a atrair mais capital. Isso porque o rendimento dos fundos imobiliários começa a ficar mais atrativo em comparação à renda fixa. Esse movimento, aliado à recuperação econômica e à estabilização fiscal, pode gerar um cenário bastante positivo para o setor. Além disso, é importante observar como as reformas econômicas e as medidas do governo impactam o setor. Caso o país consiga avançar em propostas que tragam maior previsibilidade para o mercado, isso pode melhorar a confiança dos investidores e atrair novos aportes. Esses fatores tornam 2025 um ano de muitas possibilidades para os FIIs. Por fim, se você está pensando em entrar no mercado de fundos imobiliários este ano, lembre-se, diversificação e paciência são fundamentais. Analise os fundamentos de cada fundo, considere o potencial de distribuição de dividendos e fique de olho nas condições do mercado.
Lembre-se, a renda fixa pode parecer mais atraente no curto prazo, mas os fundos imobiliários continuam sendo uma peça fundamental para a diversificação e construção de riqueza no longo prazo. E se você quer aprender a escolher os melhores fundos imobiliários e tomar suas decisões quando for comprar ações e compor sua carteira como investidor profissional, entre aqui na minha comunidade, o link está na descrição. Agora vamos fazer um exercício interessante. Analisar cenários passados semelhantes ao que estamos vivendo hoje no universo dos fundos imobiliários. Para isso, eu selecionei 2 anos específicos, 2018 e 2019. Vamos verificar se já passamos por algo parecido e entender o que podemos aprender com esses momentos. No ano de 2018, por exemplo, o índice IFIX, que no ano passado caiu 6%, apresentou uma performance mediana, com um retorno de aproximadamente 5%. Não foi um desempenho extraordinário, mas também não foi um desastre. E como estava a taxa de juros naquele ano? Este é um ponto fundamental para a nossa reflexão, especialmente se você é um investidor de longo prazo. Em 2018, a taxa Selic estava em 7% no início do ano, mas havia uma expectativa clara de redução. Na primeira reunião do Copom, em fevereiro, a taxa foi reduzida para 6,75%. Isso demonstra um ponto crucial. Mais importante do que o número exato da taxa de juros é a expectativa para onde ela está indo. No caso de 2018, a previsão de queda da Selic influenciou o comportamento do mercado. O retorno do IFIX naquele ano, que foi 5%, como eu já disse, foi modesto, mas isso faz sentido quando olhamos para o contexto de uma taxa de juros ainda relativamente alta. Porém, à medida que a expectativa de redução se consolidava, o mercado começou a reagir. Em 2019, com a taxa Selic em um patamar ainda mais baixo, o desempenho do IFIX disparou, registrando um retorno de 36% ao ano. Esse é o impacto de um ciclo de queda na taxa de juros pode ter sobre os fundos imobiliários. A grande lição para o investidor de longo prazo é entender que momentos como esse são impulsionados por expectativas de mudança na taxa de juros. Então a pergunta que você deve se fazer é: quando começará o próximo ciclo de baixa? Se a previsão é de que isso aconteça apenas em 2027 ou 2028, talvez não vejamos uma grande valorização nos fundos imobiliários tão cedo. Por outro lado, o mercado já trabalha com expectativa que a queda nos juros possa começar ainda nesse ano, em junho ou maio de 2025. Claro, ainda precisa ser confirmado, mas é um ponto importante para quem está de olho no setor. Se essa previsão se concretizar, 2025 pode ser um ano interessante para os FIIs. Mesmo que a valorização não comece imediatamente em maio, qualquer sinal de redução nos juros é suficiente para gerar otimismo e movimentar o mercado. E aqui entra um ponto-chave: muitos fundos imobiliários estão sendo negociados a preços atrativos, com grande potencial de valorização no longo prazo. E mesmo que a valorização demore a acontecer, investir em FIIs agora tem outra grande vantagem, que são os rendimentos. Os fundos imobiliários distribuem aluguéis mensalmente para os investidores e esses rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Isso significa que mesmo que o preço da cota não suba imediatamente, você ainda estará recebendo a renda passiva consistente. Vale lembrar que em um cenário de longo prazo, os fundos imobiliários têm mostrado um desempenho sólido. Nos últimos 10 anos, não houve nenhum período de 10 anos consecutivos em que o IFIX tenha registrado perda de capital. Esse histórico reforça a importância de manter uma visão de longo prazo e não tomar decisões com base apenas nas oscilações de curto prazo. Para quem é iniciante no mercado de renda variável, os fundos imobiliários são uma excelente opção. Eles oferecem exposição ao setor imobiliário com menos volatilidade do que as ações e requerem um investimento inicial relativamente baixo. Você pode começar a investir com quantias pequenas, como R$100, R$200, e já começar a receber aluguéis proporcionais ao seu investimento. Outro ponto a favor dos FIIs é a simplicidade. Diferente de investir diretamente em imóveis físicos, os fundos imobiliários não exigem preocupações com manutenção, vacância ou impostos como o IPTU. Além disso, os rendimentos dos FIIs são creditados diretamente na conta da sua corretora sem nenhuma burocracia. Por fim, mesmo que 2025 não traga uma valorização imediata, investir em fundos imobiliários agora pode ser uma estratégia inteligente para quem busca acumular cotas a preços baixos. Quando o ciclo de baixa na taxa de juros finalmente se iniciar, quem aproveitou para comprar antes poderá colher os frutos dessa decisão. Então, ao analisar o cenário atual e comparar com o passado, fica claro que os FIIs continuam sendo uma excelente opção para investidores de longo prazo. Com disciplina e paciência, os resultados tendem a ser positivos,
tanto em termos de valorização quanto de renda passiva. E não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.